Oi, tudo bem? Meu nome é Reginaldo Mota, mas pode me chamar de Regis. Hoje eu estou aqui para te falar um pouco sobre Object Literals, tá? E basicamente como que a gente consegue melhorar, tá? O nosso código num ponto bem específico, né? Que são esses casos aqui, ó, onde você tem vários ifs, tá? Um if embaixo do outro aí, que normalmente é quando você tem algum tipo de status, algum tipo de validação que você precisa fazer numa variável. Então aquela variável, ela vai ter valores diferentes, tá? E para cada um desses valores, a gente precisa executar uma ação, tá? Nesse caso aqui, o que é que eu estou tentando fazer aqui? Imagina que eu tenho um player de música, de vídeo, enfim. Nesse player vai ter vários botões, né, como a gente conhece. Botão de iniciar, um botão de próximo, um botão de anterior, um botão de sair, um botão de replay, um botão de skip, né, para pular, um botão de stop, por exemplo. Né? Inclusive, por enquanto eu vou remover o stop, tá? Para mostrar para vocês um negócio interessante. Então, beleza. Aí eu tenho essa lógica aqui, né? Então, essa lógica aqui dos botões, né? E aí, para cada botão, quando eu clicar lá, não é? Imagina que eu estou fazendo orientado a eventos. Então, quando dá o clique, eu só recebo, né, uma action, né, um input que é com status exato do que foi apertado, né? Se foi apertado o botão de start, se foi apertado o botão de próximo. Daí eu preciso processar isso, né? Pegar esse status e dependendo do tipo de status que foi pego, né, que recebeu, eu vou ter que executar alguma coisa diferente. E aí onde entra o problema, né? Porque, por exemplo, se eu for ter que implementar isso com action, com if, né, no caso, vai ficar essa ceboseira aqui, essa bagunça, né? Tipo, if action igual a start, faça tal coisa, né? Aqui tá console.log, só para simplificar, mas imagina que cada uma dessas vai fazer uma ação e vai ter uma lógica por trás. Então, aqui a gente pode ter, tipo, dezenas de linhas de código, né, em cada um desses ifs. E aí você vai ver, tipo, uma função aqui que tá só com o console log, ó, ela tá indo da linha 14 até a linha 41. Então, bastante linha de código, né? E aí, como que a gente faz para melhorar isso, né? Bom, a gente pode fazer da seguinte maneira, né? Mas primeiro eu vou mostrar aqui funcionando, né? Mas tá funcionando aqui. E se eu der um yard start, ó, perceba que ele vai rodar perfeitamente aqui, ó, e vai dar aqui os consoles logs aqui no que a gente pediu, né? Agora imagine que eu quero adicionar o stop, né? É por isso que eu removi o stop. Então, se eu quero adicionar o stop, eu tenho que primeiro adicionar aqui nas actions, né? Em seguida eu tenho que adicionar aqui um novo if, tá? Action igual a player.stop. E aí eu tenho que dar o console, né? Que é o que a gente está fazendo aqui. E depois retornar para que ele não execute a linha de baixo. E aí, perfeito. Agora vai funcionar também com stop, tá? Então, se a gente quiser dar um stop aqui, vai funcionar perfeitamente. Perceba aqui. Rodou e rodou com stop ali embaixo. Então, beleza, o if funciona. Funciona. Mas tá estranho. E pelo menos pra mim tá bastante estranho. Né? Porque eu, principalmente se você levar em consideração aquele lance lá das várias linhas de código, tá? Então como que a gente melhora isso, né? Bom, aí você pode pensar, pô, e se eu fizer com switch, né? Tipo, já que o if é um problema, vamos tentar com switch case. A gente troca os if por switch, você percebe que o código ele ficou um pouco mais bonitinho aqui pra gente ver, né? Mas tá mascarado, tá? Por quê? Porque a grande questão aqui é que esse problema aqui que está acontecendo, que a gente viu no ifs, ele continua aqui. Se você for parar para pensar, a mesma estrutura está acontecendo aqui. A diferença é que a gente não tem aquele console, quer dizer, a gente não tem o if e tal, coisa igual. Mas o case é como se fosse, é como se você estivesse comparando. Então você tem que comparar em cada um dos tipos. Também não parece ser bem legal, né? Parece estar um pouco estranho no meu ver, né? E aí, tipo, da mesma forma, tá? Vai funcionar aqui. Se a gente der um yard start,
perceba que vai funcionar também, tipo, da mesma forma. Mas a gente consegue melhorar isso ainda mais, tá? E como que a gente vai melhorar isso? Agora sim, a gente vai ver uma coisa muito legal, que é usando o Object Literals, tá? Então, basicamente, ó, quando você tem aqui, deixa eu criar aqui a função do stop, né? Quando você tem um dictionary, né? Um dicionário, um hashmap, no seu código, né? Ou um objeto, né? Nesse caso aqui pode ser um objeto. Esse objeto, ele pode ser as funções dele, as coisinhas, as keys, né? Os values dele, pode ser acessado como se fosse um array, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, imagina que eu tenho, dá até para fazer um exemplo aqui, ó, imagina que eu tenho, sei lá, um objeto A aqui, que ele tem a propriedade, sei lá, valor, né, que vai ser 10. Vai ser 10, né? Melhor botar aqui, product, vamos fazer um negócio mais bonitinho, né? Product, e tem um value, que é o 10, tá? Eu consigo acessar essa variável value de várias formas, tá? Eu consigo acessar, por exemplo, via o ponto lá, sei lá. Ó, via o ponto eu consigo acessar, então eu posso botar tipo product ponto value, vai funcionar, tá? Mas eu consigo acessar como se ele fosse um array, tipo aqui, ó, product, e aí eu passo assim, ó, o value. E vai funcionar da mesma forma, tá? Inclusive, ó, se a gente rodar isso aqui, ó, olha, dot e o array deram o mesmo valor. Eu consigo acessar como se fosse um array, né? Eu passo lá só o valor daqui, né? Com isso, se você está conseguindo me entender até agora, a gente consegue facilitar muito o nosso processo de fazer aquelas validações lá, aqueles ifs, porque basicamente eu vou receber a action. Então, se eu tenho um objeto com essas actions como keys, né, como chaves, e o valor são as ações, eu posso simplesmente transformar aquelas funções inteiras em uma linha de código. É claro que vai precisar também do objeto, tanto com as actions quanto com as coisinhas, mas isso já facilita muito, tá, o nosso serviço. E aí você vai perceber, que vai funcionar da mesma forma, tá? Funciona igual. E aqui o processo para adicionar uma nova action é basicamente adicionar um novo item aqui no hash, no hash map. Tipo, não tem problema nenhum. E nesse caso aqui, né, com o auxílio do TypeScript, é até legal, porque você pode, por exemplo, esquecer de implementar, né? Imagina que um novo status surgiu, sei lá. Agora eu acho que não tem mais status para surgir, né? Mas sei lá, vai que por algum motivo você agora tem um status open, né? Open. Perceba que essa última implementação aqui, ó, ela vai dar erro, né? Vai dar erro na implementação. Não na implementação da função, né? Mas pelo menos no objeto ele vai dar problema, né? Diferente das outras. As outras não aparecem nenhum erro. Ela vai funcionar como se aquele status novo não existisse, né? Diferente de você tentar rodar aqui agora, você vai ver que vai dar um problema. Não vai compilar. E isso é muito interessante, né? Aliás, não vai buildar, né? E isso é muito interessante, porque facilita que você faça um track, né? Você faça um rastreamento de erros, né? Então, tipo, basicamente é isso. Para você poder melhorar o teu código. E outro ponto, o acesso também, ele é melhor. Por quê? Por exemplo, quando você tem esses ifs aqui, por mais que essa instrução aqui, imagina que eu coloquei aqui, sei lá, o action é o skip, tá? Por mais que não seja start, que seja um false, ele vai executar aqui para poder verificar. Então ele já vai estar fazendo uma execução aqui.
Depois isso aqui ele vai executar de novo, executar de novo, executar de novo, executar de novo. Todas as coisas que ele vai ter que executar para poder verificar, tá? E aí, no final, ele vai rodar. É claro, tipo, se fosse o start, ele só ia fazer uma comparação só e já ia mandar direto, tá? Mas, por exemplo, a gente tem esse problema aqui, que não é um grande problema, porque continua sendo complexidade linear nesse caso, mas, aliás, complexidade constante nesse caso, mas nem sempre vai ser assim. E usando o Object Literals, né, como isso aqui é como se fosse um dicionário, um hash map, ele vai ter acesso a esse índice automaticamente, é constante, é O de 1. Então, tipo, você pode melhorar a complexidade, né, da sua aplicação, né, da sua função, somente utilizando esse. Eu não sei nem se é um pattern, para falar assim, para ser sincero. Eu acho que nem dá para considerar um pattern de tão simples que é isso aqui. Basicamente é isso. Valeu!